Bom, pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o assunto de subgrupos normais. Então, qual que é a motivação para introduzir esse conceito? Seja G como operação asterisco um grupo e um conjunto H contido em G subgrupo. A gente viu que eu posso definir uma relação de equivalência a partir desse subgrupo H da seguinte forma. Vou dizer que x está relacionado com y se somente se x operado com o inverso do y pertence ao conjunto H. Isso para x e y elementos no conjunto G. Então isso define uma relação de equivalência e sendo uma relação de equivalência eu posso olhar para as classes de equivalência dessa relação. E a gente viu que as classes de equivalência dessa relação vão ter essa forma x operado com os elementos de H, onde x é um elemento qualquer de G. E aí eu posso pegar o conjunto quociente dessa relação, que é o G por H, que é o conjunto de todas as classes XH, quando eu pego x percorrendo o grupo G todo. Eu poderia também ter definido essa relação invertendo a posição desse y a menos 1 aqui, e aí eu falaria das classes HX. A gente sabe que esse conjunto e esse aqui têm exatamente a mesma quantidade de elementos, e vão existir tantas classes do tipo XH, quanto vão existir classes do tipo HX. E todas elas vão ter a mesma quantidade de elementos que o subgrupo H tem. Então, se o subgrupo H é infinito, todas as classes de equivalência são infinitas. Se o subgrupo H for finito, todas as classes de equivalência vão ser finitas. Porque quando a gente abordou essa relação de equivalência e olhou para essas classes de equivalência, a gente não tentou transformar esse conjunto das classes de equivalência num grupo, tentando fazer uma analogia como a gente fez no caso dos anéis. Porque no caso do anel, o que a gente tem? Se eu tenho um anel A com uma soma e uma multiplicação e esse anel é comutativo, eu posso pegar um ideal desse anel para definir uma relação de equivalência e olhar para o conjunto das classes de equivalência dessa relação. E aí, se eu defino uma operação de soma e multiplicação aqui, isso vira automaticamente um anel. E aqui, os elementos desse conjunto têm essa forma de x mais o ideal i e y mais o ideal i. E a gente definiu a soma fazendo o quê? Somando x com y e achando a classe. A gente definiu a multiplicação fazendo o quê? Multiplicando x com y e achando a classe. No caso de Z, a gente tinha a relação congruência módulo M, e aí a gente pegou diretamente o conjunto das classes de equivalência, que a gente denotou por ZM, e também definiu uma soma e uma multiplicação nesse conjunto. Por que a gente não faz o mesmo no caso de grupos? Porque no caso de grupos, a gente não tem a hipótese de eu estar lidando com operações comutativas. Um anel, a operação de soma é comutativa. Quando a gente fala de ideal, a gente restringiu para o caso de comutativo, ou seja, essa operação de multiplicação é comutativa. No caso do ZM, eu estou usando operações que envolvem o conjunto dos números inteiros, que a gente sabe que tanto a soma quanto a multiplicação são operações comutativas. No caso de grupo, não existe a obrigatoriedade dessa operação ser comutativa, e isso faz com que a gente não consiga transformar isso aqui diretamente num grupo também. Então, o que ocorre que faz com que eu não consiga transformar esse conjunto em grupo para qualquer subgrupo H? Vamos pegar um exemplo. Pego o conjunto S3, que é o conjunto das permutações no conjunto 1, 2, 3. Eu posso pegar nesse conjunto S3 a permutação F, que faz o quê? Levo o 1 para o 2, o 2 para o 3 e o 3 no 1, e a G como sendo a permutação que deixa um fixo e troca o 3 e o 2 de lugares. Aí o que a gente tem? Eu não vou fazer as contas, mas é fácil verificar. O conjunto S3, que é formado pela identidade F, F ao quadrado, G, G com F e G com F ao quadrado. Aqui, F ao quadrado significa F composto com F. GF é G composto com F. GF quadrado é G composto com F composto com F. Então, se eu faço essas composições, a gente vai ver que vai obter todos os elementos do conjunto S3. Vamos pegar nesse conjunto aqui um subgrupo como CGH subgrupo gerado por essa permutação G que troca o 2 e o 3 de lugares. Aí, esse conjunto H ele vai conter somente dois elementos, que é a função identidade e a permutação G. Nesse conjunto, se eu faço G quadrado, que é G composto com G, eu volto para a identidade. E aí, qualquer potência maior do que 2 retorna para a identidade, então só tem esses dois elementos. Vamos olhar então para o conjunto quociente de S3 por H. Então, vamos determinar S3 por H, conjunto das classes de equivalência definidas pelo subgrupo H. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar elementos do conjunto S3 e fazer a multiplicação sigma H, onde esse sigma é um elemento qualquer de S3. Então, se eu pego sigma como identidade, isso vai dar o próprio conjunto H. Então, a identidade H é o próprio conjunto H. Se eu pego como elemento de S3 o próprio G, o que vai ficar? G composto com a identidade é G, G composto com G é G quadrado que é a identidade, então usar o G volta para a mesma classe H. Então, eu vou pegar um elemento distinto de G. Então, posso pegar o F
Agora, a classe FH é o quê? É fazer F composto com sigma, onde sigma é um elemento qualquer do conjunto H. H só tem dois elementos, que é a identidade e G. Se eu faço F composto com a identidade, não muda F, então isso daqui dá F. F composta com G é F composta com G. Agora, esse elemento F composto com G, ele não está entre os elementos listados no conjunto S3. Mas se a gente fizer as contas, consegue observar que F composto com G é a mesma coisa que G composto com F quadrado. Então a classe FH vai ter só a função F e G composto com F quadrado. Posso pegar agora o F quadrado para determinar a classe. Lembrando, as classes que a gente obteve já está abordando quais elementos? A identidade, a função G, a função F e a G com F quadrado. Se a próxima classe conter esses dois elementos, aí eu não vou ter mais nenhuma classe, eu terei só três classes. Então vamos pegar a classe do F quadrado. Agora, F ao quadrado H é F composto com os elementos de H, mas um elemento é a identidade, então é o próprio F quadrado. O outro elemento é o G, então fica F ao quadrado G. Só que aí, fazendo as contas, esse F ao quadrado G é a mesma coisa que G composto com F. Então, a classe do F quadrado H vai ser o F quadrado e o G composto com F. E aí eu obtive os dois últimos elementos desse conjunto. Logo, o conjunto G quociente por H é quem? É o conjunto H, é o FH e o F quadrado com H. Se eu quero tentar determinar uma operação nesse conjunto, o jeito natural seria replicar o que a gente já fez para anéis, ou no caso da congruência módulo M, que é fazer o quê? Pegar uma classe x, H, operada com uma YH, tentar definir isso como sendo XYH. Então vamos definir no conjunto G quocientado por H a operação, a classe XH operada com uma classe YH, sendo XY, opera o X com Y e depois determina a classe nessa relação de equivalência definida por H. Como a gente está lidando com classe de equivalência, quando eu defino uma operação desse jeito aqui, eu tenho que tomar o cuidado que é o quê? Essa classe do F quadrado H é a mesma coisa que a classe do GFH. Lembrando, duas classes de equivalência ou tem interseção vazia ou elas são exatamente iguais. Aqui também, essa classe é a mesma que a classe do GF quadrado com H. Então, nessa operação, eu tenho que ver se na hora que eu troco a forma de representar essas classes, se o resultado da operação dá o mesmo. Agora, a classe do FH é igual à classe do GF quadrado H e a classe do F quadrado H é igual à classe do GFH. Agora, o que é multiplicar nesse conjunto pelo lado de cá? Se eu faço FH multiplicado por F quadrado H, do jeito que está definido, seria o quê? F com F quadrado, H mais F com F ao quadrado. É F ao cubo, que dá identidade. Identidade com H é o próprio conjunto H. Se eu faço a multiplicação por esse outro lado de cá, então se eu faço GF quadrado H operado com GFH, pela definição que a gente está fazendo, isso é GF quadrado com GF, depois determina a classe da congruência. Agora, isso daqui, como é grupo, ele é associativo, então eu posso agrupar esses elementos nesse formato aqui e escrever G F quadrado G, F, tudo isso com H. Só que F quadrado G é o que? F quadrado G é a mesma coisa que G com F. Então isso aqui ficaria G, G com F, F. E a classe na relação de equivalência definida por H. Agora, de novo, usando a associatividade, eu posso agrupar aqui e aqui. Então isso fica G quadrado, F quadrado H, G quadrado é identidade, então sobra só F quadrado H. Aonde que eu cheguei? Se eu faço a operação trocando as classes por esses dois representantes, a resposta final é o quê? É F quadrado H. Se eu opero esses elementos usando esses representantes aqui, a classe resultante é o quê? H. E esse conjunto não é igual a esse daqui. Daí o que a gente tem? Fazer FH com F quadrado H é diferente de fazer GF ao quadrado operado com GFH. Então, no S3, com esse subgrupo, se eu tento definir uma operação nesse formato aqui, essa definição não está boa, porque se eu mudo o representante, eu mudo o resultado da operação. E a gente não quer isso, né? Eu quero uma operação que funcione independente do representante que eu estou usando. E por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque eu tenho uma diferença nessas classes de equivalência. Se eu olho para a classe FH, a classe FH é o quê? É F e G com F quadrado. Se eu olho para a classe HF, isso é pegar
os elementos de H e composto com F, identidade composto com F é a própria F, e G composto com F é o G composto com F. Então eu tenho uma diferença entre essas duas classes. Eu tenho a mesma quantidade de elementos aqui que eu tenho aqui, 2 elementos, isso não muda, mas os elementos que pertencem a esses conjuntos são distintos, né? Esse elemento aqui é comum, mas esse daqui é diferente. Então, por conta dessa ordem que eu faço a classe de equivalência afetar o resultado, isso faz com que essa operação aqui não funcione bem nesses conjuntos GH. Então, para que eu possa definir essa operação aqui e isso tornar o conjunto quociente um grupo, isso só vai acontecer quando esse conjunto H tiver uma propriedade especial. Então, se eu tenho G como operação asterisco um grupo e H subgrupo de G, nem sempre eu vou conseguir transformar esse conjunto num grupo. Para que isso aconteça, esse subgrupo H vai ter que ter uma propriedade especial, o que a gente vai definir daqui a pouco. Então, antes da gente chegar nessa definição dessa propriedade que esse conjunto H precisa ter para tornar esse quociente um grupo, a gente precisa introduzir algumas definições. Então, seja G um grupo com notação multiplicativa, essa notação multiplicativa é só para facilitar a escrita, e nesse conjunto vamos pegar subconjuntos A e B. A gente vai indicar por AB, chamar isso de produto de A por B, o subconjunto de G definido como o produto de A por B vai resultar no conjunto vazio, se o A for vazio, ou o B for o conjunto vazio. Caso os dois sejam diferentes de vazio, como é que eu vou definir o produto AB? Ele vai ser o conjunto de todos os elementos da forma x operado com y, onde o x está no conjunto A e o y está no conjunto B. Essa operação que está aqui é a mesma operação que está definida no grupo. Então, o produto de AB é simplesmente você operar um elemento de A com um elemento de B, isso caso A e B sejam não vazios. Então, esse produto de A por B, ele é uma operação no conjunto das partes de G, é uma operação entre os subconjuntos que pertencem às partes de G. E a gente vai chamar isso de multiplicação de subconjuntos de G. O fato de G ser associativo garante que esse produto também é associativo. E caso esse grupo G seja um grupo comutativo, isso aqui é a mesma coisa que Y operado com X, então, né, na hipótese de G ser comutativo, XY é igual a YX, e aí esse produto de A por B também vai ser comutativo. Então, a associatividade de G garante a associatividade dessa operação, e se G for comutativo, essa operação também é comutativa. Vamos ver uns exemplos de como isso funciona. Primeiro, vamos pegar G, um grupo formado pelos elementos E, A, B e C, onde o E vai denotar o elemento neutro, e as operações nesse grupo são descritas por essa tabela. E é o elemento neutro, né? Então operar com E não altera, que é o que está aqui. A operado com A dá o neutro, então A quadrado é sempre neutro. B operado com B também é o neutro, B quadrado é o neutro, e C operado com C também é sempre o elemento neutro. Além disso, quando eu opero A com B, eu obtenho C. Quando eu opero A com C, eu obtenho B. Quando eu opero B com A, eu obtenho C. B com C dá A, C com A dá B e C com B dá A. Esse grupo é chamado de grupo de Klein. Então, se eu pego nesse grupo G o conjunto A formado por E e A e o conjunto B formado por B e C, o que vai ser o produto de A por B? Por definição, são todos os produtos da forma XY, quando eu pego X em A e o Y no conjunto B. Então, o produto AB vai ser o quê? E operado com cada elemento de B, mas E é elemento neutro, então não altera. Então esse aqui é B e C. E aí depois eu vou fazer o A operado com os elementos de B. Então é A operado com B e A operado com C. Então isso é B, C. Se a gente olha nessa tabela, A operado com B dá o C, que já está aqui, e A operado com C dá o B, que também já está aqui. Então A multiplicado com B é só o conjunto BC. Um outro caso, né, se eu pego o grupo multiplicativo dos números reais, pega A o conjunto de todos os números estritamente maiores do que zero, e B o conjunto de todos os números estritamente menores do que zero. Então o que vai ser o conjunto A vezes B? É o conjunto de todos os produtos da forma XY, quando eu pego X no conjunto A e o Y no conjunto B. Agora, se eu multiplico um número positivo por um negativo, isso dá sempre um número negativo. Então isso aqui é todo o conjunto B. Bom, então vamos agora apresentar a definição da propriedade que um subgrupo precisa satisfazer para a gente conseguir transformar o quociente num grupo, que é a seguinte. Um subgrupo N de um grupo G, ele vai ser chamado de um subgrupo normal ou invariante quando, se para qualquer x que eu pego no conjunto G, se eu olho para a classe lateral xn, isso tem que ser igual à classe lateral nx. A gente sabe que esses dois conjuntos têm exatamente a mesma quantidade de elementos. Aqui eu estou exigindo que esses dois conjuntos sejam obrigatoriamente iguais. Não significa que x operado com y é y operado com x. Significa simplesmente que x
x operado com y do certo elemento t operado com x. Então, para o subgrupo ser normal, ele precisa satisfazer essa condição, que a classe lateral à esquerda do x tem que ser igual à classe lateral à direita desse x. Xn tem que ser igual a nx. Lembrando, né, xn é simplesmente o conjunto de produtos da forma xt quando eu pego t no conjunto n. E aí a gente vai denotar esse fato usando esse símbolo aqui. E essa condição aqui nem sempre é verdadeira, né? Um exemplo é isso daqui. Se eu pego h, o grupo que só tem a identidade e a função g, a gente já viu que nesse conjunto aqui, a classe do f, h, é diferente da classe do hf. A classe do fh tem os elementos f e gf quadrado, a classe do hf é f e gf. Então, nem sempre a classe à esquerda vai ser igual à classe à direita. Quando isso acontecer independente do x, eu vou dizer que esse subgrupo é um subgrupo normal. Vamos ver uns exemplos onde isso acontece. Vamos pegar G de novo, o conjunto S3, vamos denotar por ID a função identidade, F, essa função que a gente já viu, que leva o 1 no 2, o 2 no 3 e o 3 no 1, e G, a função que deixa o 1 fixo e troca o 2 e o 3 de lugar. Então a gente já sabe, né, que S3 pode ser descrito por esses elementos, então considerando H, o grupo gerado por F, que no caso vai ser a identidade FF quadrado, esse subgrupo vai ser normal em G. Como é que eu faço para verificar se ele é normal? Eu preciso verificar se essas classes aqui são iguais, independente do elemento que eu pego no conjunto G. De fato, se eu faço a classe da identidade com H e se eu operar com a identidade, então não importa a ordem que eu faço a operação com a identidade, se é do lado da esquerda ou do lado da direita, sempre dá o mesmo elemento. Se eu faço F com H, isso é F operado com cada um desses elementos aqui. F operado com a identidade é F, F operado com F é F ao quadrado, e F operado com F ao quadrado é F ao cubo, que é a identidade. Se eu faço H operado com F, isso vai ficar o quê? Identidade operado com F, que é F, F operado com F, que é F ao quadrado, e F ao quadrado operado com F, que é F ao cubo, que é a identidade. Então, F operado com H é a mesma coisa que H operado com F. Se eu faço F quadrado com H, F quadrado com a identidade, F ao quadrado com F, F ao cubo, que é a identidade, F ao quadrado com F ao quadrado, F a quarta, que dá F, que vai ser exatamente igual a H operado com F quadrado. Se eu faço G operado com H, isso dá G operado com a identidade, que é G, G operado com F, que é GF, e G operado com F ao quadrado. Se eu faço agora H operado com G, isso dá identidade operado com G, é G, F operado com G, FG, F quadrado operado com G, F quadrado G. Mas a gente já viu que isso daqui é a mesma coisa que G operado com F quadrado, e esse de cá é a mesma coisa que G operado com F. Então isso daqui é G, G com F quadrado, G com F, que é igual à classe do G operado com H. Então H operado com G é a mesma coisa que G operado com H. Agora GF é operar esse elemento com cada elemento de H, GF com a identidade é a própria GF, GF com F é GF quadrado, GF com F ao quadrado fica GF ao cubo, que é só G. Agora a classe HGF vai ser o quê? Identidade com GF, que é GF, F com GF e F quadrado com GF. Como é que eu posso determinar esses elementos aqui? F com GF, esse GF eu posso trocar por F ao quadrado G, que é essa igualdade que a gente tem aqui. F com F ao quadrado, F ao cubo, sobra só G. F ao quadrado com GF, de novo, troco GF por F quadrado, então fica F quadrado com F quadrado G, F a quarta, que é a mesma coisa que F, FG. Logo, o HGF é o GF, G e FG, ou seja, a classe GFH é igual à classe HGF. E finalmente, nossa classe GF quadrado com H, GF ao quadrado com a identidade é GF ao quadrado, GF ao quadrado com F, com F ao cubo, então sobra só G, GF ao quadrado com F ao quadrado, F a quarta, que sobra só um F, então isso é GF. H com GF quadrado é GF ao quadrado, F com GF quadrado e F ao quadrado com GF ao quadrado. F com GF ao quadrado, o que eu posso fazer? GF ao quadrado é a mesma coisa que FG, então posso trocar isso por F, FG, que fica F ao quadrado G, e F ao quadrado com GF quadrado, fica F ao quadrado com FG, F ao quadrado com F ao cubo, dá só G. Daí a classe H, GF ao quadrado, é o GF ao quadrado, F ao quadrado G e G, que são exatamente os mesmos elementos que a classe do G, F quadrado H. Então, o GF ao quadrado H é igual ao H GF ao quadrado. E aí, portanto, a classe XH igual a H
x para todo x no conjunto S3. Logo, esse grupo H é um subgrupo normal de S3. Um outro exemplo, se eu pego G um grupo abeliano, então qualquer subgrupo de G é normal, né? Porque se G é abeliano, xy é igual a yx para todos x e y que eu pego no conjunto G. Se eu pego um subgrupo N subgrupo de G, se eu faço a classe xn, isso é, por definição, x operado com t, onde t é um elemento em N. Só que xt é a mesma coisa que tx, porque G é comutativo. Então isso é tx com t em N, mas essa é a definição da classe nx. E isso funciona para qualquer x no conjunto G. Então, num grupo abeliano, todo subgrupo é normal. Um último exemplo, seja H subgrupo de G, de modo que H possui somente duas classes laterais, ou seja, o conjunto X quociente por H só tem a classe do H, que corresponde sempre à classe do neutro, e uma certa classe XH. Então, esse subgrupo é obrigatoriamente um subgrupo normal. Por quê? Como as classes laterais à direita são duas, que é a classe do H e a classe do XH, onde esse X não pertence ao conjunto H. O que a gente sabe? Duas classes laterais, ou a interseção é vazia, ou elas são iguais. Como eu estou admitindo que essas duas classes são distintas, esse conjunto aqui não pode ter nenhuma interseção com esse conjunto H. E além disso, quando eu faço a união das classes de equivalência, o que eu obtenho é todo o conjunto aonde está definido, no caso, todo o grupo G. Então, essa classe do XH ela é o quê? Ela é o complementar no grupo G do conjunto H. Agora, as classes laterais à esquerda são somente duas também, que é a classe do H e a classe do HX, quando eu pego X também não pertencendo ao conjunto H. E aí o que eu tenho? Novamente, como esses dois conjuntos precisam ter interseção vazia e só existe esses dois conjuntos, esse conjunto vai ser o complementar do conjunto H. O HX é, na verdade, o complementar em G do conjunto H, mas o complementar em G do conjunto H é a classe XH. Logo, essas duas classes são iguais. Logo, XH é igual a HX para todo X no conjunto G. Portanto, H é um subgrupo normal de G. Então, sempre que um subgrupo contiver somente duas classes laterais, esse subgrupo é obrigatoriamente um subgrupo normal. Um resultado sobre subgrupos normais é o seguinte: seja G um grupo, se eu pego H e L, subgrupos normais de G, então a interseção de H com L também é um subgrupo normal do grupo G, ou seja, a interseção de dois subgrupos normais resulta num subgrupo normal. Como é que eu provo isso? O que eu preciso mostrar para chegar à conclusão que H interseção com L é normal? Preciso mostrar que a classe do X H interseção com L é igual à classe do H interseção com LX para qualquer X que eu pego no grupo G. Eu tenho que mostrar que essa classe lateral à direita é igual à classe lateral à esquerda. Então, seja X um elemento qualquer no grupo G. Vou mostrar que vale essa igualdade aqui. Então, se eu pego um elemento Y que está na classe do X H interseção com L, o que eu sei? Esse Y é um X operado com T, onde o T pertence ao conjunto H interseção com L. Daí o que eu tenho? Y é igual a X operado com T pertencente a H e T pertencente a L. Agora o que eu tenho? Se o Y é um XT e o T está no H, então esse Y pertence à classe XH. Se o Y é um XT e o T está no L, então o Y também pertence à classe do LX. Mas qual que é a hipótese que a gente está? H e L são subgrupos normais. Significa o quê? Significa que XH é igual a HX e XL é igual a LX para qualquer X que eu pego no conjunto G. Mas, por hipótese, H e L são subgrupos normais. Assim, o que eu tenho? Essa classe XH é igual à classe HX e a classe XL é igual à classe LX. Então, o Y pertence à classe HX e o Y também pertence à classe LX. Logo, se ele está nesse conjunto, vão existir H1 pertencente ao conjunto H e L1 pertencente ao conjunto L, tais que Y é H1x e esse Y também é L1x. Igualando esses dois valores, como esse x é o mesmo aqui e aqui, a conclusão é o quê? Que o H1 é igual ao L1. Mas se H1 é igual a L1, o que está acontecendo?
esse elemento H1x, se eu olho para esse H1 como sendo um elemento de L1, isso pertence a Lx. Esse L1, como ele é igual ao H1, ele está no conjunto H, então isso aqui vai pertencer ao conjunto HX, ou seja, o Y está no Lx e no HX. Y pertence à classe esquerda do x e Y pertence à classe esquerda Lx. Isto é, y é igual a um tx com o quê? Com o t sendo tanto um elemento de H quanto um elemento de L. Logo, o y está no conjunto H interseção com Lx. Mas esse y estava onde? Na classe à direita do x. Eu estou chegando à conclusão que ele está na classe à esquerda do x. Então, a gente tem que a classe do x, H interseção com L, está contida na classe do H interseção com L, x. Preciso agora mostrar o contrário. Agora, seja Z um elemento de H interseção com L, x. Repetindo esse raciocínio que a gente fez para o caso do XHL, o que a gente tem? Z igual a um tx com t pertencente a H interseção com L, ou seja, como t está no conjunto H, Z pertence à classe HX. Como t também está no conjunto L, Z pertence à classe Lx. Agora, usa de novo que esse conjunto H e o conjunto L são subgrupos normais, então isso significa que a classe HX é igual à classe XH, a classe LX é igual à classe XL, então o Z pertence à classe XH e o Z pertence à classe XL. Então o Z é um XH2 e ele também é um XL2. Iguala esse termo com esse, como o X aqui é o mesmo que aqui, a conclusão é o quê? Que H2 tem que ser igual ao L2. Daí o Z na verdade é um X operado com certo U, onde esse U pertence a H interseção com L. Isto é, o Z pertence à classe do X, H interseção com L. Logo, a classe do H interseção com L está contido no X, H interseção com L. Então a gente tem as duas inclusões, portanto eu posso concluir pela igualdade desses dois conjuntos. E isso funciona independente do x que eu pego. E aí, isso significa então que H interseção com L é realmente um subgrupo normal de G, que era o que a gente queria. E aí isso encerra a demonstração. E o último resultado é o seguinte: seja H um subgrupo normal de um grupo G, então para quaisquer A e B no conjunto G, o que a gente vai ter? Se eu pego o conjunto AN e multiplico pelo conjunto BN, isso é a mesma coisa que pegar o A, multiplicar por B e aí fazer a classe desse AB. Ou seja, se o grupo for normal, eu posso definir a multiplicação desses dois conjuntos como sendo o quê? Multiplicar o A por B e determinar qual que é a classe desse produto de A por B. Como é que eu vou provar esse resultado? Eu vou mostrar por inclusão de conjuntos. Então, eu vou mostrar que o conjunto AN-BN está contido no AB-N e depois eu vou mostrar que o conjunto AB-N está contido no AN com BN. Então, vamos começar pegando um elemento nesse conjunto aqui. Seja X um elemento do conjunto AN multiplicado pelo BN. Daí o que acontece? Daí o X é um alfa multiplicado por beta, onde esse alfa pertence ao conjunto AN e o beta pertence ao conjunto BN. Isto é, o X vai ser um certo AN1 operado com um BN2, onde o alfa é o AN1 e o beta é o AN2. O que a gente tem desse produto aqui, então? Como é que eu posso reescrever isso? O X, que é AN1, B, N2, usando a associatividade do grupo, eu posso organizar essa multiplicação desse jeito e escrever A, N1, B, N2. Agora, qual que é a hipótese que a gente está? A hipótese é que esse N é um subgrupo normal, então a classe de equivalência BN é igual à classe NB, mas, por hipótese, N é um subgrupo normal. Daí, a classe do BN é igual à classe do NB. E aí, esse elemento N1B, ele está onde? Ele está na classe do NB. Sim, o N1B, que pertence à classe do NB, ele também vai pertencer à classe do BN. Logo, existe um N3 no conjunto N, tal que o quê? Tal que esse N1B pode ser escrito como sendo BN3. Substitui esse valor nessa expressão
expressão aqui. Então, x, que é A, N1B, N2, o N1B eu posso trocar por BN3, então isso fica A, B, N3, N2. Usa associatividade, escreve AB, N3, N2. Agora, esse termo aqui pertence ao conjunto N, porque N é subgrupo e tanto N3 quanto N2 está no conjunto N. Então, isso tudo aqui pertence a quem? Pertence ao conjunto AB, N. E então o X pertence ao conjunto ABN. Mas onde é que estava o X? X estava no AN, BN. Então a primeira inclusão é verdadeira. Ou seja, ANBN está contido no ABN. Agora falta mostrar a segunda inclusão. Então vou pegar um elemento na classe do ABN. Agora, seja y pertencendo à classe ABN. Daí, esse y é um AB operado com N, que isso aqui eu ainda posso escrever como sendo A operado com E. Se eu coloco um E aqui, não vai alterar a operação, então eu posso escrever isso como sendo A operado com E, B operado com N. Agora, N é subgrupo. Esse elemento neutro tem que estar obrigatoriamente no conjunto N. Ou seja, esse fator todo aqui está no AN e esse fator todo aqui está no conjunto BN. Então, eu consegui escrever o Y como sendo um elemento do conjunto AN vezes um elemento do conjunto BN. E aí, o conjunto ABN está contido no AN multiplicado pelo BN. Então, como a gente tem as duas inclusões, portanto, AN multiplicado por BN é a mesma coisa que multiplicar A por B e depois fazer a classe módulo N. Isso, né, com a hipótese de que N é um subgrupo normal. Então, isso conclui a demonstração dessa proposição. E aí a aula de hoje se encerra por aqui. Na próxima aula a gente vai ver como que eu posso usar essa proposição para subgrupo normal, para transformar o conjunto das classes de equivalência módulo subgrupo normal num grupo também. Então, se eu uso um subgrupo normal, esse conjunto quociente aqui vai poder ser transformado num grupo. Mas isso é assunto da nossa próxima aula.